Olá. O Senado Federal ainda busca um consenso entre os seus parlamentares para aprovar o projeto que estabelece novas regras de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador João Capiberi. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse não é ainda um assunto de consenso, embora a proposta do relator Walter Pinheiro proponha poucas mudanças num primeiro momento, não é isso? Quase nenhuma mudança, na verdade, ele remete para 2017 as mudanças mas que já estão embutidas dentro da proposta dele. Ou seja, os estados permaneceriam com os mesmos percentuais até 2017. A partir de 2017, a diferença, então, seria redistribuída dentro de novos critérios. Para começar, o senhor é favorável à manutenção desses mesmos critérios ou o senhor é partidário da decisão do STF que defende um aprimoramento dessa divisão de recursos? Uma distribuição mais justa do recurso, até porque esse recurso é para promover o equilíbrio econômico das regiões brasileiras. Você sabe que nós temos uma balança muito desequilibrada no país. Nós temos o Centro-Sul, com uma grande concentração de riqueza, nós temos o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste com um atraso considerável. Então, o FPE foi criado para promover o avanço das regiões em retardo. Só que, na primeira distribuição, lá em 89, houve um certo desequilíbrio na distribuição desses recursos. É verdade que o Nordeste teve uma grande participação, 80% do recurso estão concentrados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e é evidente que o Centro-Sul teve uma participação menor. No entanto, internamente, dentro da região, alguns estados terminaram recebendo muito mais que outros, não é? E aí isso termina hoje provocando uma grande dificuldade para fazer uma redistribuição de forma equilibrada com todos os estados das regiões em atraso. O relator propõe que a distribuição desses recursos excedentes arrecadados pela União que vão compor o FPE, que eles obedeçam a critérios de renda per capita, não é isso? Renda per capita, e nós estamos propondo, além da renda per capita, o que é que nós estamos propondo? Renda per capita e população. Né? E nós estamos propondo um piso de população, até porque os estados da Amazônia são de baixíssima densidade demográfica. Né? O Amapá tem 700 mil pessoas, o Roraima tem a metade, o Acre também. Então, por esses critérios, esses estados... Há uma distorção. Uma enorme distorção. Por exemplo, no caso do Amapá, a perda seria da ordem de 25%. E veja, o Amapá depende do FPE, depende do Fundo de Participação dos Estados, 69% de toda a receita do Estado provém do fundo. Né? Então, imagine uma queda de 25%, praticamente inviabilizaria o Amapá, Roraima, o Acre, e isso precisa ser olhado com atenção. Né? São estados recém-criados, né? E que ainda não têm um parque industrial, a infraestrutura é extremamente precária. Depois, são estados que estão com seus territórios comprometidos com grandes áreas de reserva que não se pode tocar e que precisam realmente desse fundo. Certo. Essa aqui é a grande questão que precisa ser olhada com muita atenção nesse momento. O que o senhor acha que seria uma boa solução para essa partilha desse recurso? Olha, eu acho que se estabelecer um piso mínimo de 2%, aí nós teríamos um equilíbrio. Né? Então, todos os estados passariam com um mínimo de 2%, e daí, então, passaríamos a considerar a população. Mas todos teriam, então, o mesmo piso de população. Porque aí nós não teríamos esse prejuízo enorme. Senador, para você ter uma ideia, desculpa. Vamos comparar o seguinte: se prevalecer o que está proposto pelo senador Walter Pinheiro, e se valesse, por exemplo, para a representação parlamentar, esses estados não teriam nem parlamentar, não teriam representação. Teria um parlamentar, talvez, pelo critério de população sem um piso mínimo. O Amapá teria um deputado federal na Câmara, né? E no Senado não teria nenhum, né? Porque nós somos um bairro de São Paulo. Imagina, 700 mil pessoas. Quantas pessoas moram na Rocinha, no Rio de Janeiro? Sim. Então,
a gente tem que equilibrar o país. Não pode ser. A região amazônica são 60% do território. Mas, em termos de densidade demográfica, é baixíssima. A questão da preservação ambiental para o senhor deveria ser um valor que somasse, de alguma forma, somasse ponto para o critério da divisão de recursos? Olha, se nós, na Amazônia, estamos reservando áreas para o futuro. Por exemplo, o Amapá, 75% do território está sob regime de área preservada, reserva indígena, reserva biológica, enfim, florestas nacionais. Porque se a gente for tratar um paralelo com a discussão de meio ambiente, a discussão internacional, haveria que haver uma remuneração. Uma compensação pelo fato por esse serviço. Essas áreas não poderão mais ser ocupadas. Então, a nossa população está limitada ao crescimento. Certo. Se essas áreas não podem ser ocupadas pela presença humana, então há uma limitação. Então, não pode ser o critério puro de população. Tem que ter um piso que considere todos no mesmo nível. Então, nós iniciamos com 2%, São Paulo com 2%, todos com 2%, e daí para frente, então, a gente considera as diferenças. Né? Então, me parece que esse seria, para mim, esse é o critério mais justo. Por aí pode aplicar a renda familiar, per capita, enfim. Mas o critério população, ele distorce completamente e pode condenar esses estados a uma regressão absurda. Né? Imagine, a queda nossa seria 25%. De Roraima é um pouco maior ainda. É dramático. E realmente, como o senhor disse, inviabiliza a administração de um estado. Né? Não tem consideração. Porque, veja, hoje o estado está planejado para trabalhar com esses valores. Né? Se a partir de 2017 ele não se planeja um estado com um mínimo de 15, 20 anos. Né? A partir de 2017, a perda é crescente. Né? Até 2017, não, porque os índices serão mantidos. Mas, a partir de 2017, né, com a aplicação dos novos critérios, o Estado tende a murchar, a receber menos recursos. Senador, agradeço a sua presença aqui no programa Argumento. Vamos ver como essa questão se desenvolve ainda, né? Ainda, pelo visto, não há consenso na casa para essa votação. Não há consenso, mas nós temos prazo. Né? É bom lembrar que essa decisão deveria ser tomada, já tem 2 anos e meio que nós... Deveria ter sido tomada em dezembro do ano passado. Até o dia 31 de dezembro. O prazo era de 2 anos e meio que venceu dia 31 de dezembro. Agora nós temos prazo até o dia 24 de junho. Eu não sei, eu acho que nós não vamos cumprir esse prazo. Eu acho isso muito ruim para o Senado, para o Parlamento, não cumprir os prazos e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanhou, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horma e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.